1.400 quilômetros em 2 dias, praticamente, em cima de uma Lander 250. Vamos trocar ideia como é que ela se saiu em uma viagem relativamente longa na estrada. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Estrada. Se você já é um inscrito, seja muito bem-vindo de volta. Se você ainda não é, te convido a se inscrever aqui e ficar sabendo mais a respeito de estrada, bater um papo a respeito da nossa querida Lander 250. E, enfim, que aqui a gente faz a comunidade através da minha opinião e da sua também, através dos comentários. Deixe seu comentário aí, é sempre importante saber o que você acha, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente debate aqui. Bom, meus queridos, é o seguinte, eu fui para Brasília, tempos atrás aí, a viagem está toda aqui no canal, pelo menos grande parte dela, perdi bastante coisa da filmagem. E é o seguinte, o que eu achei dessa Lander aqui? 250 na estrada, por 1.400 km, 700 km de ida, 700 km de volta. Aí eu fiz em um dia, a ida e um dia a volta, eu não separei em pedaços, não, fui diretão. Bom, eu consegui fazer a volta, por exemplo, em 9 horas. E eu não sou um cara muito de ficar parando, então não é que eu tentei bater nenhum recorde de velocidade, não. Eu vi na velocidade que dava pra ver, e eu também não sou um cara que gosta de ficar parando a troco de nada. Então isso aí me ajudou bastante. Vamos colocar isso aí já. Eu não fumo, eu não sou cara de parar e ficar comendo, tomando café toda hora, esticando perna. Eu gosto de parar, abastecer e esticar a légua. Então eu não gosto de ficar enrolando. Então comigo a viagem geralmente realmente ela rende mais por causa disso. Então eu saí da casa do Ricardo, acredito que era 6h30 da tarde, e 3h30 da tarde eu estava já na minha garagem, aqui em Franca, São Paulo. Então rodei 700 km aí nesse período de tempo. O que eu tenho de consideração para fazer a respeito da Lander? O que foi coisa boa que eu percebi nela? O que foi coisa ruim? Bom, ela é uma moto confortável, e eu vou explicar o porquê que ela foi desconfortável. A suspensão da Lander e esse pneu 21 na frente dela, ela faz com que as imperfeições das pistas você nem percebe, cara. Então dá pra você meter ficha mesmo. Eu peguei trecho em obra no meio do caminho lá, que eu tive que fazer desvio por uma estrada de terra. Você que viaja Brasil e América do Sul, você sabe que isso é uma coisa bem comum de acontecer. Não é difícil. Você tá rodando, de repente acaba a pista ali por uma obra e você tem que pegar a terra. Então é uma coisa que acontece bem mais normalmente do que a gente gostaria. Então, cara, ela se saiu fantasticamente bem com relação a isso. Mas o banco dela é o banco original. O banco dela é muito ruim para esse tipo de coisa. Eu vou ser sincero, a partir de 3 horas, de 4 horas de viagem ali, eu já comecei a ficar incomodado. O banco realmente é um pouco duro. Mas aí com 6, 7 horas já estava insuportável. Aí realmente eu comecei a sofrer viagem, querer chegar logo. Então não é bacana. Uma coisa que eu percebi é o seguinte: quando você vai lá e mete 120 na ponta, 110, sei lá, ela vibra bastante. Ela vibra muito, parece que a moto vai explodir. Porque ela não tem a sexta marcha, ela tem essa coisa. É uma moto mais para uso urbano, é uma moto mais para uso, sei lá, bicho. Às vezes uma estradinha de terra, mas ela não é uma moto para percorrer longas distâncias, fazer grandes viagens. Apesar de que a gente pega e faz, né? Quantos e quantos viajantes já fizeram. Mas ela não foi desenvolvida para isso. Então ela passa um pouco de aperto nisso. No 120 eu percebi que a vibração dela passa muito para sua mão, para suas pernas e também para sua toba, porque justamente o banco não ajuda muito. Eu acho que o banco atrapalha justamente nessa parte quando ela está vibrando muito, porque quando eu diminuí a velocidade para 95, 100 km por hora no máximo e ela parou de vibrar tanto, eu percebi que o desconforto que eu estava sentindo na minha bunda também diminuiu. Então fica a dica aí, se você quer ter uma viagem um pouco menos cansativa nela, às vezes menos é mais. Eu percebi isso comigo, que eu fazendo com uma menor velocidade, ela judiou menos da minha bunda nesse percurso. Eu tenho os highway packs lá das pedaleiras ali, e eu achei muito importante, porque
Porque eu usei a pedaleira traseira, a normal do piloto, e esses highway pegs aí, que são essas pedaleiras que vêm no produto de motor. E esses três aí me ajudaram a variar a posição de pilotagem. Então isso aí me ajudou bastante a descansar um pouco as pernas, a esticar um pouco, a retrair um pouco, mudar a posição para evitar que a viagem ficasse tão cansativa. Realmente, a velocidade final dela, se você quiser meter a marcha ali, quiser que ela faça 110, ela vai, mas você vai judiando da moto, você vai judiando de você e principalmente você vai gastar muito mais combustível do que normalmente você gastaria. Então aí fica a seu critério. Quer ir a 110? Ela vai? Sim, ela vai a 110. Mas aí ônus e bônus. Você tem que colocar na balança quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Como eu fiz, eu preferi ir mais devagar. A autonomia dela aumentou automaticamente, o conforto dela melhorou bastante e eu consegui, apesar de chegar mais tempo depois, eu consegui chegar mais descansado. Então, pra mim essa conta funcionou. Não quer dizer que vai funcionar pra você e pra todo mundo. E o que mais que eu tenho pra dizer? Bom, ela fez uma média aí de 26 km por litro na ida, que eu tava ali querendo sentar a mão. Na volta, quando eu aprendi ali a tocar ela bonitinho, aí eu fiz nas mesmas 9 horas. Olha que curioso, né? Eu vi mais devagar, fiz nas mesmas 9 horas e ela fez 29 km com litro. Então fiquei bem satisfeito com a autonomia, com esse consumo dela, porque a gente estava pesado, né? Eu estava carregando roupa, barraca, colchão, enfim, diabo aqui. Então tinha bastante coisa. A pererequinha estava carregada. Eu não estava sozinho na moto. Então aumentou o peso, obviamente aumenta um pouco o consumo automaticamente. De resto, não tive problema nenhum, sequer nenhum com a moto. Ela foi maravilhosamente bem, ida e volta. Só tem que dar uma atenção à relação aí. Quando eu cheguei, a relação estava bem frouxa. Então a relação dela, a gente tem que ficar um pouco atento aí quando você pega essas longas distâncias aí, que parece que ela tende a dar essa esticada. Eu não sei se é uma coisa de moto com relação normalmente aí, porque tantos anos com a moto com correia, né? Eu me desacostumei bastante com moto com relação normal. Mas enfim, acho que é isso que eu queria falar pra vocês. Esse aí foi o desempenho dela. Fiquei muito feliz que eu acho que eu fiz as pazes com ela no meio da estrada e eu comecei a entender o que ela tem para me oferecer, e usando aquilo que ela tem para me oferecer, eu consegui fazer uma viagem melhor, tanto para mim quanto para a moto. E aí eu já comecei a fazer até planos meio que engraçadinhos para o futuro. Fiquem no canal aí que vocês vão ver. Valeu? Forte abraço a todos, fiquem bem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você puder, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e torne-se um membro aqui no YouTube, ou se não, um apoiador lá no Apoia-se. Toda ajuda sua é muitíssimo bem-vinda para fazer com que o canal continue crescendo. Valeu? Forte abraço, fiquem bem e a gente se vê lá atrás. 1.500 km, cara, quase. A gente se vê na estrada. Apenas minha história de um viajeiro que tinha o mundo como seu lar.